Bom dia, comunidade. Esse Shabat, o próximo Shabat agora, ele tem um nome especial, Shabat Hazon, o Shabat da visão. Por que ele tem esse nome? Esse nome é pela primeira palavra da Haftarah que nós vamos ler nesse Shabat. Haftarah de Hazon, né, da profecia, da visão do profeta sobre a destruição do templo. Mas Rabbi Levitz de Bardichov, o grande rabino da cidade de Bardichov, ele falava que por que esse Shabat, antes de Tisha B'Av, é chamado do Shabat da visão, porque é mostrado para cada um de nós o terceiro templo de Jerusalém. É mostrado, é o Shabat da visão, onde Deus mostra para nós, para a gente ver o terceiro templo de Jerusalém. Assim explica o Rabbi Levitz de Bardichov. E aí fica estranho, porque Hazon da Haftarah é a visão da destruição, e a explicação do Rabbi Levitz de Bardichov é que a visão da reconstrução, ou seja, está mostrando para nós o terceiro templo. Então, essa visão ela é positiva e negativa, ela é da destruição e da reconstrução. Aliás, a gente encontra uma coisa parecida no Midrash. O Midrash fala que veio o leão, que é Nabucodonosor, no signo de leão, que é o signo que nós estamos agora, na época de Tisha B'Av, e destruiu o leão, que é chamado, o templo de Jerusalém é chamado de Ariel, né, o leão de Deus, certo? E o Midrash continua falando isso para que venha o leão, que é a Kadosh Baruch Hu, e reconstrua o Ariel, reconstrua o leão. Então a gente vê aqui que o leão, Nabucodonosor é o leão, e Deus também é o leão. Nabucodonosor é o leão que destrói, Deus é o leão que constrói. Pois o leão, então, ele é tanto que constrói como que destrói, certo? Assim como o Shabat da visão é a visão da destruição, a visão da reconstrução. Ou seja, a gente vê que tem as duas coisas. Aliás, isso aqui precisa de uma explicação. Como pode ser que o Nabucodonosor tem o mesmo nome do que Deus? Enfim, como é que fica isso aqui? Explica os sábios para nós que, baseado no versículo do Teilim, dos Salmos, está escrito Magid Devarav LeYakov. Deus ele falou as suas leis para Jacó, os seus estatutos para o povo de Israel. Ou seja, Deus transmitiu a Torá, que são as suas leis, os seus estatutos para o povo de Israel. Mas os sábios eles explicam, Deus transmitiu as suas leis. O que quer dizer as suas leis? Aquilo que para ele mesmo é lei. Isso ele mandou a gente fazer. Ou seja, tudo que Deus manda a gente fazer, ele próprio faz. Deus mandou a gente fazer tzedakah porque ele próprio faz tzedakah com a gente. Deus mandou a gente visitar os doentes porque ele próprio visita os doentes, como tem vários relatos na Torá. Certo? Ou seja, tudo aquilo que ele manda a gente fazer, ele próprio faz. Então tem uma pergunta aqui. Nós sabemos que a gente não pode destruir uma coisa à toa, certo? É o pecado de Baal Tashchit, o pecado de estragar comida, estragar alimento, estragar qualquer coisa, estragar uma roupa, estragar uma casa, não pode destruir à toa. E nós temos um outro pecado na Torá, uma outra proibição na Torá, que a gente não pode destruir uma sinagoga, não pode destruir uma casa de Deus, certo? Então, se na Torá está que nós não podemos estragar uma coisa à toa, nós não podemos quebrar ou destruir uma sinagoga, é sinal que Deus também não pode, porque o que é lei para ele, ele transmitiu para a gente. Então, como é que ele destruiu a sua casa? Como é que ele teve, com que autorização, entre aspas, com que autorização Deus destruiu a sua casa? Não, mas o povo estava pecando, o povo não merecia mais ter o templo. O povo estava pecando, não merecia ter o templo? Esconde o templo. Tira o templo deles, não precisa destruir o templo. O que aconteceu com o tabernáculo que andava no deserto com o pessoal, depois que eles entraram na terra de Israel? Ele foi colocado na Guinizá. Deus ele escondeu ele em algum lugar. Ele ficou, tu não está se usando mais isso, agora nós já temos o templo de Jerusalém. Então, esconde ele aqui, mas não destruiu. O tabernáculo não foi destruído, ele foi guinizado, ele foi colocado na Guinizá, ele foi escondido, ele foi... se o povo não merece porque estão pecando, pega o Beit HaMikdash, esconde deles. Mas destruir, não pode destruir uma casa de Deus. Como é que Deus fez isso? A resposta é que só tem uma situação em que se pode destruir uma sinagoga. Só tem uma situação que eu posso demolir uma parede.
Eu posso destruir alguma coisa que presta ainda, só se for para fazer uma coisa melhor no lugar. Eu posso destruir uma sinagoga se for para construir uma outra sinagoga, maior, mais bonita, mais moderna. Aí eu posso destruir uma sinagoga. Mas se não, não se pode destruir uma sinagoga, porque é a casa de Deus. Então, na verdade, quando Deus ele destruiu o templo de Jerusalém, só tinha um motivo, só tinha uma possibilidade dessa destruição, se fosse para construção depois. Certo? Então, na verdade, a destruição, ela está ligada à construção, porque se não fosse pela construção, não era permitido a destruição. Eu só posso demolir se for para construir algo igual ou melhor depois, no mesmo lugar. Certo? Então, na verdade, a destruição, ela está diretamente ligada com a reconstrução. Então, por isso que o Ariel, o leão que destrói, é o leão que constrói. A visão da destruição do templo é a mesma visão da construção do templo, já do terceiro templo. As coisas elas andam juntos. Não existe destruição por destruição. Atrás da destruição tem que ter uma construção. Atrás de um problema tem que ser uma coisa boa que vem depois. Não existe a coisa sozinha, certo? Então por isso que a gente tem que estar com o pensamento, obviamente a gente tem que fazer, né? A gente tá um pouco de luto pela destruição do templo, mas a gente tem que saber de uma coisa, que isso tudo vai terminar na construção do templo. Senão nem poderia ter tido a destruição. Não posso demolir se não for para construir outro no lugar melhor e mais bonito. E realmente está escrito que o terceiro templo vai ser muito mais bonito do que o primeiro e o segundo juntos. E vai ser muito mais amplo, muito maior e tudo. Então, a gente tem que estar, né, guardando as leis do luto dos 9 dias, né? Mas a gente tem que estar com o coração pleno de que, se Deus quiser, isso tudo vai se transformar. O leão que destruiu vai ver um leão que vai construir. Certo? Vai ter a reconstrução, né? Se Deus quiser que seja em breve em nossos dias. Amém. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.